Então vamos lá, amados. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 38 e 39, diz assim: Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Eu leio esse versículo de número, a parte B do versículo de número 39. Toda a igreja repete comigo, com muita fé no teu coração, Mateus 26, e a parte B do versículo 39, que diz assim: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento. Você de casa, junte-se a nós. O título da mensagem hoje é Deus e eu. Coloque a mão sobre o teu coração, vamos orar. Compartilhe com mais alguém, se inscreva na nossa página no YouTube, Igreja Deus Criador, e tome posse dessa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, a tua palavra vai ser ministrada, pregada. Fala conosco, abençoe cada pessoa que aqui se encontra. Caia por terra toda amarração, todo levante do inimigo. Abra os céus sobre as nossas vidas, sobre cada pessoa que aqui se encontra. Em nome de Jesus, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Glória a Deus. Toma o teu assento e vamos meditar aqui nesse texto em nome de Jesus. Eu falava a semana passada a respeito mais ou menos desse texto aqui com o pessoal na igreja. Por isso o texto Deus e eu. Jesus, já prevendo os discípulos do que iria acontecer, ele sobe para o monte para orar, mas antes dele orar, ele vai chamar ali alguns discípulos de sua confiança e chama para participar daquele momento de oração com ele, ao menos para dar um apoio. E Jesus começou a lembrar de tudo que ele ia enfrentar: a crucificação, coroa de espinhos, as suas vestes iam ser rasgadas, a cruz que ele ia levar até o Gólgota, a chicotada que ele ia tomar, as bufetadas que ele ia receber mesmo ali no julgamento. E ele começou a se angustiar, que acontece com muitas pessoas quando nós vamos passar num processo, seja uma causa na justiça, seja um concurso, seja um problema familiar, seja qualquer problema na nossa vida, a gente começa a lembrar e a angústia bate. E é nesse momento da angústia que bate que muitas pessoas se desesperam a ponto de entrar em depressão, ou o nome mais logístico, mais bonito que dão hoje, ansiedade, que é a mesma depressão, opressão, não tem tanta diferença. A pessoa começa a ficar presa em si mesma, e isso leva uma agonia muito grande. Essa é a palavra. Jesus se agoniou, e Jesus, sentindo tudo isso, 100% homem, 100% Deus, veio para cumprir a obra do Pai. Ele chama ali alguns discípulos de confiança e vai orar. O versículo de número 36 de Mateus 26, acompanha o texto, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Apartai-vos daqui enquanto assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Eu quero que você pense nisso. Jesus começou a se entristecer e angustiar-se muito. O próprio Senhor Jesus, o Senhor. O 38 que nós já lemos diz: Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Olha, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, que
100% Deus, 100% homem, tinha toda a autoridade do Pai. Mas ele se angustiou de tal maneira que ele disse: a minha alma está triste, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Olha o que é uma angústia. Eu comentava isso com um pastor há muitos anos atrás, e nós falávamos justamente desse mal do século, da ansiedade, da depressão. E eu citei esse texto para ele, do Senhor Jesus, que ele chegou lá no Getsemane, ele vai orar no Monte das Oliveiras, diz que ele começou a orar, a suar, lembrar das coisas que ele ia enfrentar. Ele começou a suar e a chorar, que do seu corpo caía grandes gotas de sangue. As lágrimas de Jesus se transformou em sangue. E a medicina diz que pode acontecer esse fenômeno da natureza, diante de uma elevada preocupação, que é muitos que acontece. Estava conversando com o pastor Beto, com Carmen, minha esposa, a diferença ali que eles falando do infarto e do AVC, né? Chega pessoas que, diante dessa preocupação, ela chega a infartar ou sentir um AVC, de tanta preocupação, ansiedade. Eu lembro isso, que eu também passei uma vez uma preocupação tão grande, que eu fui, corri, sentei lá na privada do banheiro, e eu fiquei pensando que eu comecei a suar sem fazer nada, só diante da preocupação. Acontece isso com a pessoa, ela começa a suar, e eu comecei a suar, que corria suor do meu corpo, que eu pensei que eu ia infartar, acontecer alguma coisa ali comigo, mas Deus sempre me guardou. E acontece com muitas pessoas. Isso não quer saber se é rico ou se é pobre. Quantas pessoas não já tiraram a própria vida diante de uma preocupação, de um fracasso, de um problema que enfrentou? Aí chega alguém e diz: não, você vai vencer. Sim, vai, mas na mente da pessoa está um turbilhão de preocupação. Seja uma vergonha que ela passou, seja algo que ela não conquistou, se decepcionou, seja um objetivo que ela colocou ou confiou em alguém e se decepcionou. Jesus não é nada disso, mas ele começou a lembrar do que ele ia enfrentar até o Calvário. E ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. E ele vai chamar ali pessoas que ele confiava. Por que o título Deus e Eu? Porque eu quero que você entenda, tem situações das nossas vidas que é só Deus e a gente e Deus. O pai não vai ajudar, a mãe não vai ajudar, o filho, os amigos. Veja que Jesus chamou aqueles discípulos mais próximos dele para orar com ele. O versículo de número 38 diz assim, Mateus 26, 38. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus começou a lembrar da crucificação, da coroa de espinho, das chicotadas, dos pregos nas mãos e nos pés. Ele disse: Senhor, se possível, passa de mim. Eu não estou suportando. Jesus está falando como um homem físico, como eu e você. Mas todavia não faça o que eu quero, não se cumpra a minha vontade, mas todavia o que tu queres. Versículo de número 40. E voltando para os seus discípulos, o achou-os adormecidos, e disse-lhe a Pedro: então nenhuma hora pudestes vigiar comigo? As pessoas que ele mais confiava, que ele separou, quando Jesus volta, eles estão dormindo. Eles não conseguiram orar com Jesus, eles não conseguiram vigiar, eles não conseguiram ir naquela peleja com ele. Não conseguiste vigiar comigo, e eles estavam dormindo, amados. Por isso que nessa situação a gente não pode contar com ninguém. Tem situações da nossa vida que é só a gente e Deus, só Deus e nós. O versículo de número 41, Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós devemos fazer essas duas coisas, além de orar, vigiar. Não adianta só vigiar e não orar, não adianta só orar e não vigiar, um depende do outro.
A oração vai combater e a vigilância você vai ficar esperto nas investidas do inimigo, da carne, os levantes. Aí Jesus dá outra oportunidade. Continua o versículo 42. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Todavia o Senhor vai orar, pedindo a direção do Pai. E voltando ao chão, outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. Deus permitiu aquele momento. Deus, é como se Deus dissesse assim: olha, é só você e eu, é só eu e você. Os discípulos estão sendo advertidos a segunda vez e eles não conseguem ficar acordados. É como se eles levassem uma bronca. Vocês não podem vigiar comigo, acordem. Aí na hora que Jesus se afastava deles, começava a orar, batia aquele sono nele, como se a pessoa tomasse um medicamento. Como você vai, uma vez na empresa eu sofri uma queimadura e fui até o médico. Aí disseram assim para mim: a gente vai aplicar uma injeção em você, você vai dormir. Eu disse: eu duvido. Nada me faz dormir. Mas não deu outra. Aplicaram a injeção em mim, eu comecei a brigar com os olhos: não vou dormir. Daqui a pouco os olhos sem querer, mas eu adormeci. Os discípulos, eu acredito que ficaram assim, como anestesiados. Eles não queriam dormir porque eles queriam vigiar com o Senhor Jesus, mas Deus permitiu. E quando Jesus volta, versículo 43, e voltando achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Olha uma revelação aqui tremenda, amados. Na terceira vez que Jesus disse: pode dormir agora, o que me trai chegou, que era o Judas. Aí o texto diz que levantais e partimos, eis que é chegado o que me trai. Eles levantaram, não dormiram. Por que eles não ficaram lá dormindo? Porque era um momento que Deus estava permitindo. Então, vamos aprender uma coisa. Você que me assiste aqui, que está na igreja, está passando uma situação difícil, nunca desista. Não murmure, não reclame, continue firme, ainda que seu coração, a sua mente esteja sendo bombardeada, ainda que você seja levado a dormir, mas continue na oração e acreditando que a luz vem. O Senhor diz assim: o choro dura uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Não tem momento difícil que Ele não passe, porque o nosso Deus, Ele nos experimenta. O diabo tenta, Deus experimenta. Mas Deus, Ele sempre está para nos dar vitória. Seja qual for a sua situação, seja uma situação de desastre na família, seja uma situação de perda, de decepção, de pecado, seja qual for, continue confiando em Deus. Para nós finalizarmos, eu quero citar um exemplo para vocês de Jonas. Deus ordenou a Jonas que ele fosse pregar em Nínive. Quando ele viu a situação da cidade, homens valentes, segundo os historiadores, os homens, quem chegasse lá anunciando o evangelho, ou pregando, ou se levantasse alguém, os homens de Nínive cortavam a cabeça daquelas pessoas. Dizem que eles faziam pirâmides de cabeças. Aí quando Deus disse: vai Jonas e anuncia lá, prega para Nínive, Jonas disse: o quê? Para Deus, Jonas disse: eu vou. Mas o momento, Jonas comprou uma passagem no barco, entrou no navio, comprou uma passagem no navio e embarcou. Ele não foi pregar o evangelho. E o texto diz que quando aquele navio estava em alto mar, o navio começou a se balançar, uma grande tempestade, ninguém sabia o que acontecia, e começaram a jogar os alimentos fora, e
o navio ia afundar e Jonas começou a pensar: é por causa de mim. E aquelas pessoas oravam cada um para o seu Deus, até que Jonas confessa o seu pecado e diz: olha, toda essa situação está acontecendo porque é por causa de mim. Eu fugi, eu desobedeci a ordem do meu Deus, e se vocês me jogarem no mar, essa tribulação acaba. Está vendo como é importante reconhecer? Jonas vai reconhecer, mesmo sabendo que a própria vida dele estava em risco, mas o melhor é o perdão de Deus. E não dá outra. Quando ele joga Jonas no mar, a Bíblia diz que veio uma baleia e engoliu, e ele ficou 3 dias no fundo do mar, no ventre da baleia. Amados, eu quero que você entenda isso. Jonas podia dizer: para mim não tem mais jeito, aqui é o fim. Nunca se ouviu falar que alguém fosse engolido por um peixe e sobrevivesse. Jonas fica 3 dias. Eu já vi pessoas questionando, dizendo que a química que tem ali no organismo da baleia, quando engole qualquer ser vivo, já morre. Jonas ficou 3 dias. Aí Jonas, no seu coração, se arrepende. O versículo, eu quero que você venha comigo até o livro de Jonas. Só voltar aqui, nós estamos em Mateus, vai voltar Zacarias, Amós, Naum, Oséias. Nós já vamos mais para trás do livro de Jonas. Voltando, depois de Miqueias. Tá bom, papai, vai para lá. Olha lá sua mãe chamando. Jonas capítulo 2, versículo de número 1 em diante. Vai para lá, minha filha. Depois você toca. Não pode agora. Não pode agora. Depois você fala. Não, agora o papai está pregando a palavra, o povo está vendo. Fala aí. Não, papai, diga. Depois vai ver isso. O pessoal que está na filmagem, desculpa aí, a Ana Clara querendo conversar comigo. Vai lá para sua mãe, vai, meu filho. Não faça isso não, que eu prego contra isso. Vá para lá, vá. Vá, meu filho. Licença aqui, desculpa aí, gente. Deixa ele vir, não. Desculpa aí, pessoal. Voltando aqui, Jonas capítulo 2, versículo de número 1 diz assim: olha só que coisa tremenda, amados. E orou Jonas ao Senhor, olha só, e orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe. Como é que estava Jonas? Na barriga da baleia, no fundo do mar. Com certeza não vai sair voz alguma, eu acho que só na mente: Senhor, me arrependo. Glória a Deus. Eu quero que você que está me assistindo pense isso. Você pode estar só ouvindo, você pode estar na UTI, estar na qual for a situação, mas em pensamento fale com Deus. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Olha a situação do Jonas: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Diga glória a Deus. Como se ele estivesse no fundo do inferno, que ele estava lá no abismo. Gritei, mas eu te disse que não saía som algum, só em pensamento. Imagine, meu Deus, não é nem voz, é só pensamentos, porque Deus é o único que tem poder de sondar a nossa mente, de ler os nossos pensamentos, o que está no nosso coração. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração para dar cada um segundo as suas obras. Gritei, o Senhor me ouviu. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Glória a Deus. Então eu quero que você entenda, não importa a situação que você está enfrentando, continue acreditando em Deus, seja fiel, não desista, não desanime, continue fiel, porque Deus vai lhe trazer a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que toma posse dessa palavra, vamos nos colocar todos em pés, vamos aplaudir o Senhor com muita alegria. Aplauda com muita alegria, diga glória a Deus. Coloque a mão sobre o teu coração. Quero fazer uma oração
para você que está nos assistindo, você aqui da igreja, você que está afastado, volte para Jesus. Você que ainda não declarou Jesus como seu único Senhor e Salvador, faça isso agora. Você que está enfrentando essa luta, junte-se a nós agora em oração. Ajoelhe aí no pé da sua cama. Se você está na sua sala assistindo aí pela televisão, se ajoelhe com seu celular e junte-se a nós nessa oração. Ore a Deus assim comigo, diga: Senhor meu Deus, ore com fé, e meu Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Ajuda, Senhor, nas minhas fraquezas, fortalece a minha fé, em nome de Jesus. Continue com teus olhos fechados, meu Deus, em nome de Jesus. Essa pessoa que está entregando a vida para o Senhor, declarando Jesus como o único Senhor e Salvador, essa pessoa que está se reconciliando, essa pessoa que está angustiada, no fundo do poço, levanta essa pessoa que está no manicômio, no hospital, na UTI, mas ela ouve, assim como Jonas estava no ventre da baleia, ele disse: na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, Tu me ouviste. Escuta, meu Deus, o clamor dessa pessoa onde ela estiver, num presídio, numa cela escura, num quarto. Receba a cura, receba a libertação, receba o refrigério de Deus, a luz do Espírito de Deus na tua vida, querido, querida, em nome de Jesus. Vai trazendo cura, meu Deus, libertação, em nome de Jesus. Tome posse, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Graças a Deus. Nós vamos estar encerrando agora. Você que nos assiste, tem uma semana de bênçãos, de vitória. Se você deseja nos ajudar com contribuição, com a tua oferta, que Deus te abençoe, multiplique tudo que você colocar a sua mão. Tem uma semana, um mês de bênçãos em nome de Jesus, e até a próxima em nome de Jesus.